exaltar o Senhor, bendizer ao Senhor, ó Deus, por estarmos aqui neste lugar. Temos a certeza, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Pai, nesta noite, administrar, ó Deus, ao nosso coração, usando a vida do Teu servo, ó Deus, pastor Elimar, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa fluir através da sua vida, ó Deus, para as nossas vidas nesta noite. Assim oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe. Vamos abrir nossas Bíblias, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Vamos meditar nesta noite sobre Pentecostes, a revolução da igreja. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Atos 1, 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino dos céus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, disse ele, que de mim ouvistes. Vamos ler o versículo 8. E o versículo 8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ao capítulo 2, versículo 1, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tome seu assento, que Deus abençoe. Vamos falar sobre isso. Pentecostes, a revolução da igreja. Nós estamos em um congresso onde o tema é bem assertivo, onde nós estamos falando sobre avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra, e no decorrer dos anos as notifica. E hoje nós entendemos que nós precisamos desse mover sobrenatural do Espírito. É necessário, é importante, e eu creio que o anelo do seu coração, o desejo do seu coração é ser cheio do Espírito Santo. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo nesta noite? Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, dê um brado de vitória, aplauda, exalte, louve, glorifique o nome daquele que reina por sempre, para sempre. Amém. Fique à vontade, irmão. Amém. Fique à vontade, porque o ambiente precisa ser gerado, e eu creio que o ambiente está sendo gerado nesta noite. Amém. O Espírito Santo só pode mover-se em um ambiente, um lugar onde há fome e desejo pela presença dele. Sabe por que o Espírito Santo não pode, não é, entre aspas, mover-se dentro de um campo de futebol, num estádio lotado como Maracanã? Porque nem todos ali desejam ou têm fome da presença de Deus. Mas nós estamos em um lugar, em um local perfeito, e nós podemos gerar esse ambiente nesta noite.
através desse desejo, desta vontade de querermos ser cheios do Espírito Santo. E esse congresso pode ser um divisor de águas na sua vida. Sua vida pode ser mudada, transformada. Quantos de nós não estamos aqui nesta noite, viemos com esse desejo, viemos com esta vontade de receber um renovo de Deus, de ser tocado pelo Espírito, de ser, não é, incendiado por esse fogo santo e vivificador. E o texto presente nos fala sobre a era inaugural do Espírito Santo. A era inaugural do Espírito Santo, aonde começou o movimento, o maior movimento pentecostal sobre a terra. A Bíblia diz que Jesus estava ali, deu a orientação, e os discípulos estavam ali celebrando, perto de celebrar a festa de Pentecostes. O que era o Pentecostes? Pentecostes era uma festa celebrada pelos judeus em agradecimento à colheita. Essa festa celebrava-se 50 dias após a Páscoa. Jesus havia morto, ressuscitado, e durante 40 dias manifestou-se aos discípulos, dando instruções, confirmando tudo o que eles deveriam fazer, e aonde ele deixa uma instrução a eles, que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. E em torno de 120 almas, eles se fecharam durante esse período, que conta a história que foram 10 dias. Jesus se manifestou 40 dias para os discípulos, falou, instruiu. No 40º dia ascendeu aos céus, e durante 10 dias os discípulos ficaram reunidos ali no cenáculo, no aposento alto, se consagrando, orando, clamando e esperando que o Espírito Santo viera sobre eles. Porque Jesus fez tanta exigência para que esses discípulos não fizessem nada até que recebessem a plenitude do Espírito Santo? Por alguns motivos simples. Jesus sabia o que iria acontecer com eles logo após a sua ascensão. Perseguições, maltratos viriam, e eles deveriam ser revestidos de poder, para que pudessem suportar aquele tempo de agrúria que iria começar logo em seguida a sua ascensão aos céus. Jesus sabia que é somente através do poder do Espírito Santo eles poderiam testificar do poder de Deus, e os milagres aconteceriam somente após esse revestimento de poder. Ou seja, humanamente falando, eles não poderiam fazer absolutamente nada se eles não tivessem recebido esse batismo com o Espírito Santo. Outra coisa importante: o Espírito Santo glorificou o Pai, e o Espírito Santo passa a ser agora quem? O agente da salvação. Não é? Ele é essa pessoa que age e edifica a igreja e os seus santos. Nós queremos pensar nisso e aplicar para nós nesta noite. Quão necessário é, amados irmãos, o Espírito Santo. Quão necessário é a presença do Espírito Santo. E quão urgente é que nós busquemos este revestimento de poder, esta unção sobrenatural. O Espírito Santo é um presente de Deus para a igreja. Nós precisamos dele. Tenho uma boa notícia para você nesta noite.
A presença dele já se faz presente nesse lugar. O Espírito Santo está movendo sobre este lugar. E nós cremos que ele se manifestará nesta noite com sinais, com prodígios, com maravilhas. E nós, com toda certeza, sairemos desta casa nesta noite, não como entramos, não como chegamos, mas nós sairemos incendiados por esse poder dele. Quantos querem isso nesta noite? Diga amém. Quantos querem isso nesta noite? Diga eu quero. Espírito Santo, a sua presença, a sua unção, o seu renovo. Olha, queridos irmãos, o Pentecostes é a festa espiritual que a igreja deve celebrar constantemente na igreja. O tema esse ano, não é? De vocês é: aviva, ó Senhor, a tua obra. E nós cremos que esse tema vem de Deus para a sua igreja, porque Ele quer avivar-nos. Deus quer nos avivar. Deus quer avivar a igreja de Rio Branco. E não somente a igreja do Rio Branco, toda a sua igreja que está sobre a face da terra. E esta palavra é profética para nós. E esse Pentecostes, essa festa espiritual, que nós devemos celebrar constantemente na igreja. Os judeus celebravam a festa do Pentecostes, que era a celebração dos primeiros frutos da terra. Pentecostes deu início a uma colheita espiritual de almas, de vidas. Logo após o primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas foram convertidas. Atos capítulo 2, versículo 41. 3.000 almas foram impactadas pelo poder do Espírito Santo. 3.000 almas não puderam resistir àquela unção sobrenatural que estava sobre a vida de Pedro. Olha, a igreja estava nascendo naquele exato momento, e a era do Espírito estava sendo inaugurada. E esta era que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Por isso este tema, esta pauta é importante para a igreja, a era do Espírito Santo. E nós temos que celebrar esse Pentecoste com esta perspectiva espiritual de que estamos colhendo almas, vidas que estavam plantadas na seara do mundo, mas agora serão colhidas para o reino de Deus. E esta celebração, esta festa, é a partir da busca incansável pela pessoa do Espírito Santo. Como eu disse anteriormente, o Espírito Santo dificilmente se manifestará num dia de clássico, de Fla-Flu em um Maracanã, mas o Espírito Santo pode manifestar hoje, aqui e agora, porque esse é o seu ambiente, essa é a sua igreja, e nós estamos reunidos para louvar, exaltar, glorificar. Por isso você abra seus lábios, louve, exalte, glorifique. Vamos gerar esse ambiente espiritual. Temos que gerar um ambiente espiritual. Amém? Aonde tem fome, sede, vontade pela presença dEle, Ele vem, Ele vem, Ele vem. E se há fome, desejo, vontade, Ele se manifestará nesta noite. E eu creio que há corações que estão esfomeados pela presença de Deus. Então olha o que aconteceu no cenáculo. Jesus disse: olha, não saiam de Jerusalém,
não se atrevam a fazer absolutamente nada, até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E Jesus subiu, e durante 10 dias, incansáveis 10 dias, os discípulos estavam ali, diuturnamente, em jejum, em cânticos, em oração, em clamores. Onde está a promessa, ó meu Senhor? Aonde está a promessa? Envia o teu Espírito sobre nós, envia o teu Espírito sobre nós. E o ambiente começou a ser gerado, o ambiente começou a ser gerado, o ambiente começou a ser gerado. E eu creio que um clamor embargado em lágrimas: Senhor, envia a promessa, como tu nos disseste, envia o teu Espírito sobre nós. E eles clamaram, e eles clamaram, e eles clamaram, até que de repente ouviu-se uma voz, um vento veemente e impetuoso, que entrou sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que todos foram cheios, 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 cheios. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. E houve sinais, houve maravilhas. E ali começa a era inaugural do Espírito Santo. Pentecoste nós temos que celebrar, não somente hoje. Amanhã termina tudo, mas nós temos que celebrar Pentecostes em nossos lares, em nossos cultos, nas nossas reuniões, nas nossas casas. Essa fome tem que seguir, esse desejo tem que seguir, essa vontade tem que seguir, até que os céus se abram sobre nós, até que os céus se abram sobre a tua igreja, até que os céus se abram sobre este norte, sobre o estado do Acre, sobre essa nação, e que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Então, olha, celebremos, amém, celebremos o Pentecostes nesta noite. Creio que esse evento já estava na agenda de Deus, antes mesmo da fundação dessa igreja, não é? Deus não é presciente, Deus não sabe todas as coisas, tudo isso já estava na mente eterna de Deus. E eu creio que Deus anelava: vai chegar o dia, vai chegar o dia, vai chegar o dia que nós celebraremos. E o dia chegou, a hora chegou, e o dia é hoje, a hora é esta, meu querido irmão, minha querida igreja, o momento é este. Por isso, vou te dar um minuto para que você feche seus olhos, visualize pela fé essa grande unção vindo sobre a sua vida, e glorifique ao Senhor. Fale com Ele, alce sua voz aos céus e diga: eu quero ser cheio, Espírito Santo. Eu quero ser cheio, Espírito Santo. Se essa verdade é para mim, eu quero ser cheio da tua presença, eu quero ser tocado por ti. E não importa a condição que você chegou nesta noite, não importa o seu estado que você chegou nesta noite, se há fome no teu coração, se há desejo no teu coração, diga: eu te quero, Espírito Santo. E Ele vem, e Ele vem, e Ele vem. Por isso abra seus lábios e comece a falar com Ele: vem, Espírito Santo. A casa está preparada, a casa está adornada, e a casa está aqui. E eu sou esta geração, e eu quero queimar a minha vida para ti, quero arder para ti. Aleluia. Um minuto, fale com Ele, fale com Ele. Diga: vem, Espírito Santo.
cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheio, 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 cheio. Receba sobre você, receba o dom do Espírito Santo nesta noite. Sim, Espírito Santo, nós queremos a sua presença nesta noite. Queremos ser saturado pela tua presença, Espírito Santo. Queremos mais de ti, Senhor. Hoje é um divisor de água nas nossas vidas, ó Rei da Glória. Envia o teu Espírito, Senhor. Envia o teu Espírito, Senhor. Onde tiver um coração sedente, onde tiver, Deus, um coração sedento, o Senhor possa derramar dessa unção fresca, poderosa, em o nome de Jesus. Nós queremos mais de ti. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Sabemos que estamos num momento decisivo na história, e nós precisamos desse revestimento de poder para suportar as perseguições, para suportar as agrúrias, para suportar os maus dias. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo. Manifesta nesta noite com sinais, com línguas, prodígios e maravilhas. Batiza aqueles que ainda não foram batizados. Sim, aviva aqueles que estão, ó Deus, como que secos, ressequidos. Sopra, Espírito Santo, sopra. Fique à vontade. A casa está preparada para ti. A casa está preparada para ti. Enche esse lugar com a tua presença. Segunda coisa importante, pelo qual Jesus insistiu que seus discípulos não fizessem nada até que não fossem revestidos de poder, porque Jesus sabia que só é possível fazer algo do reino de Deus e dar frutos se nós estivermos andando no Espírito. Eu tenho uma boa notícia: o Espírito Santo não é para o mundo, o Espírito Santo é para a igreja. O mundo não pode recebê-lo nem tê-lo, e o mundo não conhece. O Espírito Santo é para a igreja. Aleluia! O Espírito Santo não é para o mundo, é para a igreja. E por quê?